falar sobre a família na visão espírita, de acordo com os ensinamentos dos Espíritos, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Família é um assunto que nos preenche de uma forma muito importante. Nós sempre temos algo a pensar, a resolver, a refletir, a crescer, a sofrer com os assuntos familiares. Faz parte da dinâmica da vida, não é? Família. No momento em que a gente se esclarece da importância que tem isso para a nossa vida e para o nosso espírito imortal, nós mudamos completamente de ideia. De cara assim a gente pode ficar meio impressionado e pode até ficar angustiado, né? E depois dá uma sensação de liberdade muito grande, porque o conhecimento liberta. Nós vivemos às vezes amarrados com dramas pessoais relacionados com família e com familiares que nos arrastam às vezes pela vida inteira. E no momento que a gente se informa, pensa, nós começamos a compreender melhor aquilo que nos acontece. E aí, compreendendo, nós aceitamos e nós conseguimos agir, sentir de formas mais positivas para a gente. Por isso que o perdão liberta, o conhecimento liberta. Lembra o apóstolo que disse? Conhecer a verdade nos libertará? Por isso. Liberta mesmo, nos deixa livre dos grilhões da ignorância. Né? Não porque, mas eu estudei tanto. Não. A gente não sabe tudo e nunca vai saber. Né? Nós precisamos buscar conhecimento. E tudo que se relaciona com a vida familiar é importante que a gente conheça logo para não sofrer com isso. Então vamos lá. Para que existe família, afinal de contas? Não bastava só a gente ser do pai, se resolver e ir embora. Por que tem que ter esse vínculo, assim, essa obrigação, não é? Qual é o objetivo, afinal de contas, dessa tal família, esse grupo de pessoas? Para que existe isso? Por incrível que pareça, a família, os grupos familiares, são uma conquista fantástica da sociedade humana. Essa organização social, cuja célula máter é a família, são cada família que forma todo o conjunto de pessoas do globo, é uma conquista maravilhosa para o ser humano, de evolução moral. Então, quando às vezes eu escuto dizendo que a família é uma instituição falida, dá até dor de barriga, porque ignorância de quem fez assim. Um filósofo francês definiu a família como a célula da sociedade. Quer dizer, a sociedade é formada como um tecido, como um órgão, formado por milhões de células. A sociedade do planeta todo é formada por milhões de famílias. Cada família é um grupo de pessoas que responde por uma série de regras da sociedade que está, das leis do país que rege, né? Então, mas além disso, o que é? Para que serve? Para incomodar a gente? Para nos cobrar coisas? Para nos exigir comportamentos, atitudes, custos? Não. Não é para isso. Deus Pai, Criador de todas as coisas, criou a necessidade da vida em família. Necessidade. Criou. Porque Ele tem uma finalidade importante. Essa necessidade, ela gera um progresso do nosso espírito. Nós não podemos nos esquecer que nós somos espíritos. Somos espíritos. E agora nós estamos aqui encarnados. Somos almas, né? Mas nós somos isso, espíritos imortais. E velhos, já muito velhos.
Estamos orando para aprender algumas coisas, mas a gente vai aprendendo. Então, Deus criou essa necessidade para nos ajudar a progredir. Muito bem. E mandou Jesus como guia e modelo para a gente, para toda a humanidade. E Jesus, numa das super falas dele, ele estabeleceu para nossa compreensão a lei do amor. Numa pergunta, uma resposta para um fariseu meio irônico, ele respondeu na lata que o maior de todos os mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, a lei do amor completa. Amar a Deus, a si mesmo e ao outro. E Jesus nos recomendou isso, que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Jesus recomendou. Assim é que a doutrina espírita define a família como uma escola, é a primeira grande escola de todos nós. Porque é na família, nesse núcleo familiar de mãe, pai, filho, irmão, avô, aquele, às vezes é pequenininho, às vezes é grande, né? Mas não interessa. É nesse núcleo familiar que nós temos as primeiras e mais importantes lições do amor. E é ali dentro da família que nós começamos essa aprendizagem e temos essa base para a vida toda. Por quê? Porque é dentro da família que nós vamos aprender a amar, começar a aprender a amar poucas pessoas. Aquele grupo pequeno. Ainda bem que é pouca gente. Porque o amor envolve uma série de exercícios, né? De sentimentos, de pensamentos, de atitudes, não é? Então nós vamos aprendendo desde que nascemos com aquele grupo familiar que acolheu, né? A criança. Mas é pouco, né? São poucas pessoas. Mas veja como Deus é sábio. Aprendendo a amar poucas pessoas. O objetivo divino qual é? É que nós aprendamos, passo a passo, a amar toda a humanidade. Porque o objetivo divino é a família universal. Ele quer que o planeta inteiro se comporte como uma grande família. Onde nós nos usamos, nós nos compartilhamos a nossa vida, os nossos conhecimentos, os nossos préstimos, o nosso amor com todos, respeitando a todos igualmente, nas suas diferenças, nas suas dificuldades, sem crises, sem conflitos, porque não precisa. Tem lugar para todo mundo. O ser humano é capaz disso. E Deus confia tanto na nossa capacidade que Ele mantém a estrutura familiar funcionando desde que o homem surgiu no planeta. O homem sempre morou em grupo. O ser humano é um dos animais evoluídos, o mais evoluído de todos somos nós. Desde que o ser humano foi criado, ele nunca viveu sozinho. Impossível. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Foi criado para viver agrupado. É um ser gregário. Ele precisa do outro. Ele depende do outro. Nós vivemos dependendo de alguém ou de muitas pessoas o tempo todo. O tempo todo. É impossível que se viva sozinho. O ser humano não consegue. No tempo das cavernas, que nós éramos um pouco mais que animais, a gente precisava do outro. Porque era o fator de segurança estar com o outro junto. Dentro da caverna, precisava de companhia para me proteger dos animais e para proteger a minha prole, que garantia que o ser humano nessa época era totalmente instintivo, né? Não existia uma família constituída, mas existia o grupo que estava junto por proteção, para fazer valer as necessidades instintivas de cada um. Veja, sempre foi assim. E hoje não precisa ser assim mais, mas continua isso valendo, porque nós, de uma forma ou de outra, continuamos dependendo uns dos outros. A finalidade é essa. Família universal.
fala em família, nós sempre precisamos ouvir o nosso guia. É muito importante que a gente aprenda com Jesus o que Ele tem para nos ensinar, para nos compreender melhor e ter mais subsídios para poder pensar, agir e sentir de uma forma mais saudável para a nossa evolução não parar. Um dia, Jesus tinha tido um dia bem atribulado, tinha ido à sinagoga com toda a turma dele, né? E teve lá um problema, levaram para Jesus uma pessoa que estava dominada por alguns obsessores, não eram só, eram vários. E Jesus fez lá o tratamento e libertou aquele espírito dos demônios, como eles gostavam de falar, né? 5 obsessores que a pessoa tinha. E aí deu um falatório lá na cidade inteira ficou sabendo, uma cidade pequena, né? E Jesus tinha tido alguns embates, uns debates sérios lá com os sacerdotes do templo, mas era o que ele fazia, né? E aí, depois que ele foi para casa, chegou em casa, na casa dos pais, da mãe, né? Onde morava a mãe com os irmãos. E eles entraram, a família não estava. E eles entraram e a casa se encheu de gente, onde Jesus ia e um monte de gente junto. E a cidade fervilhava com a conversa. E Jesus estava lá sentado, assim, não tinha se alimentado, parece, e continuava dando aula, quer dizer, explicando, aproveitando todo o tempo que ele tinha para ensinar, para instruir as pessoas das coisas que eles necessitavam aprender para ter uma vida melhor. Não esqueçam que aquele povo era muito pobre, miserável, doente, ignorante. Era um povo que necessitava e tinha uma sede muito grande de saber, de se sentir mais feliz, de se sentir mais saudável. Então Jesus ajudava, instruía o tempo todo. Tudo que era dúvida, Jesus atendia. E era a casa onde ele ia todo mundo atrás. E os irmãos, a família dele, tinham um pouco de dificuldade de aceitar isso. Na verdade, a irmandade de Jesus tinha muito medo do que pudesse lhes acontecer. Represálias de judeus, represálias de romanos. Eles tinham medo. E aí alguém bateu em Jesus e disse assim: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e pede que o Senhor apareça lá. Jesus já estava sabendo o que era. Aí ele falou: minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para todos aqueles que estavam ao redor dele, o evangelista dizia, naquela multidão, né? Ele disse assim: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade do meu Pai, que seguir as regras de Deus, esse sim é o meu irmão, é minha mãe, é minha irmã. E ficou por aí. Muitas pessoas podem achar que foi meio grosseiro de Jesus, da parte dele, ter se dirigido dessa forma assim à mãe dele. Só que não foi. Jesus falava linguagem para quem conseguia entender. E com o tempo as pessoas vão conseguindo destrinchar o pensamento dele. O que ele quis com isso? Ele quis separar o que significava a parentela, as nossas ligações, que são puramente corporais, a família corporal, aquela família jurídica que sai na certidão, né? Com as quais nós temos obrigações pela lei, tudo, né? A família física e a família espiritual. Ele quis definir e deixar isso muito claro. Claro que a família corporal dele estava ali, eram os irmãos e a mãe. E a família espiritual era todo mundo que compartilhava as ideias com ele, que queriam aprender com ele e que tinham esse objetivo. Por exemplo, depois desse estudo, eu já fico contente de saber que nós aqui fazemos parte de uma família. Por exemplo, hoje, todas as pessoas que eu vejo aqui são pessoas que eu já tenho visto toda semana. Então, o que é que vocês vêm fazer aqui? O mesmo que eu? Então, por que a gente não pode se considerar uma família? É uma delícia, a gente compartilha sentimentos parecidos, objetivos que são os mesmos. Então, nós somos uma família com ligações
espirituais. E o importante é que essas ligações espirituais, elas são muito mais duradouras. Vamos ver. Família. Vamos ver o parentesco corporal como funciona. Essa família, tá? Olha ali, eles são tudo meio parecidos. Esse casal, a filha é a cara da mãe, mais oriental, e o menino já sai com uma mistura dos dois. É família, né? Genética, família física, que os filhos herdam dos pais as características físicas, só. Ninguém herda a característica espiritual, pessoal, isso não se divide. Cada ser é um espírito. Não se herda. Cada pessoa tem uma história, um espírito totalmente independente, individual. Ah, mas eu sou igual à minha mãe. Não é igual à tua mãe. Tu tem afinidades com a tua mãe. Características parecidas, óbvio, por isso que tu veio para perto dela. Aprendeu algumas coisas com ela, não é igual a ela. Ninguém é igual a ninguém. Mas aqui, voltando para o nosso parentesco corporal, ela é estabelecida pelos laços sanguíneos, pela genética, pelo pai e pela mãe, né, que fizeram esse filho. E é frágil esse laço, muito frágil. Como a matéria, como a própria matéria, que some, que desaparece. Muitas vezes, esses laços desse tipo de questão familiar, né, eles se desfazem normalmente, se desfazem pela lei. Né? Por exemplo, um casal se separa, vai cada um para um lado, pronto, aquele grupo familiar acabou. Aqueles laços foram rompidos e não tem. Ou, por exemplo, um filho, às vezes ele já está mais velho, pega as trouxas e vai embora. Vai morar lá na Austrália, fica lá pro resto da vida. Faz parte da família? Não, ele sai fora. Esse laço corporal sumiu. E assim nós podemos colocar exemplos. Desencarna, o corpo vira pó. Também se extingue o laço físico, não é? Moralmente também. No momento em que alguém da família vai embora para outro lugar, vai levar uma vida diferente, ou se desliga dos seus familiares por razões pessoais, sei lá, o que for, também acaba. É curto, né? É efêmero. Ao contrário dos laços espirituais. Os laços espirituais que nós temos com os nossos familiares, e com os nossos amigos, e com todas as pessoas como aqui, eles acontecem, esses laços, eles se firmam pela afinidade que nós temos. A nossa afinidade hoje é estudar a doutrina espírita, é compreender algumas coisas, é compreender o Evangelho de Jesus sob uma outra ótica, sob um outro ponto de vista, para que a gente consiga se reorganizar e se melhorar. Esse é o objetivo de todos nós aqui. Então essa é uma questão, uma afinidade que nós temos, todos juntos. Esses espíritos que têm esses laços, também pela comunhão das ideias, as ideias são... Nossa, eu estou me embaralhando em português. Os laços espirituais decorrem pela afinidade dos gostos, das vontades, dos objetivos. E também pela comunhão das ideias, quando a gente troca, puxa, eu também tive essa ideia, eu também gosto disso. Também gostaria disso, de desenvolver esse projeto, gostaria que fosse assim. Afinidades de ideias e de valores morais. Esses laços, eles são muito duráveis, às vezes por toda a eternidade. E eles vão se fortificando a cada encarnação, vão se purificando e prosseguem no mundo dos espíritos, não fica só aqui, entre os encarnados. Esses laços, eles continuam no mundo espiritual. Quando desencarna e volta para o mundo espiritual, ou mesmo encarnado quando nós dormimos e desdobramos, que a gente sai, vocês já sabem disso, né? Quando a gente dorme, o espírito se liberta e vai conviver no mundo espiritual com os espíritos simpáticos a ele. Às vezes a gente sonha, é tão comum, às vezes aqui a gente ouve bastante pessoal vem falar: nossa, eu sonhei com fulano, mas estava perto de mim.
eu senti ele perto, mas ele estava. Ele estava. Quando a gente dorme, o espírito consegue manter esses contatos e são muito importantes para a gente. A gente não lembra, mas isso não para, tá? Isso acontece sempre. Então são essas migrações da alma. Durante a noite, quando a gente dorme, né? E também quando desencarnamos e voltamos para o mundo espiritual. Aqui a gente fica lamentando, né? Quando alguém que a gente gosta vai embora, mas chega lá todo mundo, ei, que bom que tu voltou. São os amigos que estão esperando. Como demorou para voltar? Eles falam isso. Então não tem que lamentar, na verdade, a gente tem que aprender isso. Vamos lá. Mas o assunto mais relevante que a gente tem que discutir um pouquinho é sobre a convivência entre a família. A convivência, às vezes, ela pode ficar muito difícil, não é mesmo? É o que nos toma mais tempo na cabeça. São os problemas decorrentes da convivência familiar. Dos conflitos criados pelas diferenças que existem de valores, de objetivos e daquilo que a gente não sabe, que cada espírito traz com ele. Considerando aqui o parentesco corporal, que é a nossa família, nosso marido, nossos filhos, a nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, né? Considerando isso, nós vamos dizer que esse parentesco é estabelecido pela necessidade do aprendizado. Quer dizer, eu tenho esses irmãos, tem dois aqui, né? Esses irmãos que eu tenho, meu pai e minha mãe, essa família foi formada, tá? Pela necessidade do aprendizado e pela necessidade do refazimento, da reparação, da expiação de erros, de dificuldades que foram sofridas por esses espíritos em outras vidas. Então a espiritualidade planeja essas encarnações para que esses espíritos se reúnam na mesma família, no mesmo grupo, com amigos, encarnam outros espíritos que fazem parte dessa dinâmica familiar, encarnam perto como o melhor amigo, como o chefe, como um funcionário, alguém que vai servir na casa. São todos espíritos afins que vêm para apoiar, para ajudar aqueles que têm mais dificuldade a evoluir, a construir as virtudes que vão libertar esses espíritos das suas amarras, que são a mágoa, o ódio, a raiva, as culpas. Nada parecido com as coisas que a gente ouve, né? Já nós vemos de jeito totalmente diferente, mas é assim. Essas famílias, as nossas famílias, reúnem antigos desafetos, pessoas com quem a gente teve complicações morais, problemas de todo tipo na vida. Às vezes está ali como teu filho, às vezes está ali como teu pai, não sabe, ainda bem que não, porque senão a justiça divina não se estabelece, se a gente soubesse, né? Então essas famílias reúnem antigos desafetos, almas afins, almas que têm afinidade, tanto no que é bom quanto no que é ruim. Como tem tudo a ver, não tem? A gente fala, tem tudo a ver? É. Nossa família é isso. Por isso que a gente brinca e diz que a família é um caldeirão que está sempre fervendo. Lógico. Imagina só uma reunião de espíritos dessa. Por causa disso é que nós temos conflitos em família. Essa é a razão. É a reunião de espíritos que têm afinidades para o bem e para o mal. Reúne desafetos. Pessoas que não se gostaram, que se odiaram, que se tiveram problemas. Se reúnem na mesma família. Eu li uma coisa muito interessante, assim, dizia assim, diante daquele filho, daquela mãe, daquele irmão que tu tem uma tristeza, que só tem problema para ti, reza por ele e abraça, espiritualmente abraça e pensa assim, ó, algum de nós é culpado. Algum de nós é culpado. Quer dizer, a vida trouxe para perto de novo para isso se restabelecer. Às vezes dura a vida inteira. Na hora da morte, acorda e diz, meu Deus, como eu preciso perdoar. Como eu preciso perdoar. Como eu preciso pedir perdão.
para o fulano. Às vezes a pessoa está ali quase morrendo, ela só consegue falar aquilo e aí vai em paz. Você já viu histórias dessas, né? Pois é, isso existe. Melhor fazer enquanto a gente está bem consciente, né? Convivência familiar entre as pessoas que têm mais afinidades espirituais positivas. Às vezes não é tão comum, tá? Encarna uma família espíritos todos muito simpáticos um ao outro. Então são aquelas famílias que a gente adora poder conviver com elas. Não que elas não tenham problemas, têm, mas elas são mais leves, mais felizes, mais amorosas. Vai na casa, tu sente a casa é leve, é tão bom estar junto deles, aquele lugar, tem uma vibração alta, porque as pessoas que estão ali, esses espíritos que se reuniram nessa família, são pessoas que têm muito bem em comum, muitos valores em comum, compartilham muito o bem, se conseguem resolver as suas dificuldades rápido, sem ficar arrastando aquelas raivas, aquelas mágoas. Não, você resolve mais rápido. Isso existe. E é bom conviver com pessoas assim para nos ensinar. O relacionamento com essas pessoas é sempre mais tranquilo, sempre mais alegre, mais leve, mais prazeroso. Tá? Quem não quer ficar assim, né? Então, se considerando a família, afinal de contas, qual é o papel educacional da família? A família existe para isso. Esse núcleo familiar só foi criado por Deus para isso. A reunião cujo objetivo é a educação. Então vamos ver, de acordo com a doutrina espírita. A doutrina espírita é essencialmente pedagógica. Vejam que ela foi codificada por um pedagogo muito famoso na época, Allan Kardec. Por que Jesus designou para o Kardec essa função? Porque ele tinha essa capacidade. Toda a essência do Espiritismo é para o ensino, para a educação das almas, dos espíritos, de uma forma muito importante. A doutrina espírita nos orienta para a autoeducação. E a autoeducação nos ajuda a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral para melhor. Então a família, pessoal, por isso que eu disse para vocês, leia o Livro dos Espíritos, no capítulo, a segunda parte, capítulo 4, que dá lá um monte de ideias interessantíssimas, e o Evangelho também. Por quê? Porque o papel da família, nós, pai, mãe, irmãos, aquele núcleo familiar, é o de receber um espírito, vamos dizer, nasce um bebê na nossa família, né? Esse espírito vai ser recebido, não é? Porque ele veio para essa família sabendo dos problemas que ele ia ter, ele sabe, mas ele vem na confiança de que ele vai evoluir muito naquele núcleo familiar, que ele vai aprender o que ele não sabe ainda, o que ele precisa aprender. Ele vai resgatar dificuldades que ele carrega com ele, às vezes mais de uma encarnação, nessa família ele vai conseguir. Ou ele vem para ajudar alguém a conseguir atingir os objetivos morais dele. Então, a edificação, a construção moral de um homem de bem começa na família. Homem de bem. Capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Nesse capítulo tem um item que descreve o homem de bem, como o Espiritismo o entende. Pessoal, leiam esse capítulo, é belíssimo e serve como uma orientação importantíssima para a educação das crianças e da gente mesmo. É importante. Do homem de bem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. O papel educacional da família, de acordo com a doutrina espírita, é de promover, é de qualquer doutrina, eu acho que não vai ser diferente. Promover, quer dizer, estimular, vivenciar, quer dizer, praticar e preservar os valores morais e o bom relacionamento. A educação da família prega isso. A gente não tem ninguém na família para viver dando tapa, batendo, xingando, gritando, não. Não é para isso. É a preservação também do bom relacionamento.
A harmonia no lar. É importantíssima a harmonia no lar. Para todos nós, para a saúde de todas as pessoas. Também é o papel da família a responsabilidade com as condutas, com as ações, com os pensamentos. Os pensamentos atingem. E a criança, quando está desdobrada, ela lê o teu pensamento. Quando ela está dormindo, às vezes tu vai resolver um problema com o marido quando a criança está dormindo. Não faça isso. É melhor se esconder num lugar com o marido e conversar com ele, enquanto as crianças estão acordadas brincando ali fora, do que quando eles estão dormindo, que desdobrados eles estão perto. Então, organizar o teu pensamento para ser mais positivo, ser mais honesto, mais correto, mais amoroso, mais justo, para desenvolver atitudes mais amorosas, mais justas, mais corretas. Nunca esquecendo, pessoal, a lei de causa e efeito. Que o que vem, volta, o que vai, volta. Sabe, não é? Importante isso. E também para dar modelo de como se comporta, como se deve se comportar, que atitudes nós temos dentro de casa e fora de casa. Lamento informar, mas a única forma, a melhor forma de mostrar como se faz é fazendo, né? E o exemplo é fundamental para as crianças que estão crescendo. E às vezes até para o filho já crescido. Ele olha, se o pai faz, ele faz também. Não esquecendo, meus irmãos, que em algum momento da nossa vida, desencarnada ou encarnada, nós vamos fazer prestação de contas. Nós estaremos diante de Deus, diante do nosso guia, do nosso anjo da guarda, diante de Jesus. E a pergunta vai vir: que fizeste do filho confiado na tua guarda? Esse filho aprendeu os valores morais fundamentais como homem de bem? Isso são valores que não se aprendem na escola, pessoal. Isso se aprende no colo do pai e da mãe, no berço, como se diz. E um dia vão te cobrar. Mas a gente vai procurar fazer o melhor possível, sempre, não é? Na questão 208 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec foi a seguinte: os espíritos dos pais, nossos espíritos, não exercem influência sobre os dos filhos após o nascimento? Exerce, e muito! Como não, né? Pois, já dissemos, os espíritos vêm, convivem, estão perto para trabalhar, eles devem fazer isso. Para trabalhar para o progresso recíproco um do outro. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos, pela educação sempre. Isto é, para eles uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados. Mas, calma, sempre nós vamos ter outra chance, mas nós vamos estar interferindo na evolução do espírito. A gente vai estar deixando esse espírito mais impedido de subir degraus na evolução, porque ele não vai aprender, aí vai reencarnar de novo, e nós teremos o trabalho às vezes mais difícil para fazer, certo? Então, é importante essa reflexão. Seguindo, Kardec coloca no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala do Santo Agostinho, no capítulo 14, 39, né? E ali ele fala, só um trechinho, sobre a missão dos pais. Santo Agostinho fala assim: compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, quer dizer, quando a gente gera um filho, né? A alma que nele encarna vem para o espaço para progredir. Ele não vem para outra coisa. Nenhum espírito vem para cá para qualquer outra coisa que não seja progresso moral. Inteirai-vos dos nossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente cumprirdes. Se deixarem que se desenvolvam nessa criança, nesse ser, o egoísmo e o orgulho, porque já vem o egoísmo e o orgulho, todos nós somos assim,
Mas se nós não colaborarmos pela educação que isso diminua nesse espírito, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Os filhos, quando eles são muito ingratos, quando eles crescem, eles normalmente são aqueles tratados com mais frouxidão, são os mais mimados, os mais paparicados, de quem não se exige muito. Esses são os que não vão cuidar da velhice, não vão não. São os primeiros da fila de botar no asilo, bem trancadinha, por quê? Porque eles são muito egoístas. Eles querem tudo de melhor para eles e eles não querem saber. Então é importante educar o filho para a fraternidade. E isso tem que ser observado desde que eles são pequenos, e não alimentar o defeito que já existe. Ai, coitadinho, vai lá, paparica. Não. O amor, o carinho, a afetividade, óbvio que tem que ser cultivada, só que não para tapar os erros, não para cobrir os erros. Isso é muito importante, pessoal. E agora, aproveitando, como aqui, que o Santo Agostinho fala, me aproximar de Deus essa alma. Apresentem Deus para os filhos de vocês. Apresentem Jesus para os netos, para as pessoas que não conhecem ainda, para as pessoas que ainda vivem meio na escuridão. Isso é muito importante. Recado de um espírito que viveu no Rio de Janeiro durante muitos anos. Era uma senhora trabalhadora do centro espírita no Rio. E depois que ela trabalhava com a evangelização de crianças. E ela desencarnou muito velhinha, com mais de 80 anos. E depois de alguns meses, ela se utilizou da mesa mediúnica do centro para mandar um recado para todos que estavam ali na mesa. Ela disse que estava trabalhando no mundo espiritual no departamento de espíritos reencarnantes, daqueles que estavam se preparando para voltar para o planeta, né? Para nascer aqui, renascer. E ela trazia um recado de alguns espíritos que estavam lá nesse estágio preparatório, assustados. Eles não queriam que os pais se preocupassem tanto com muitos cursos, muitas viagens, muito, porque o pai, quando às vezes engravida, a gente sonha tanto com tantas coisas para os filhos, não é? A gente se mata, às vezes, para dar os melhores cursos, as melhores viagens, tudo de melhor para eles, né? E às vezes eles não vêm para isso, eles nem querem isso. Não precisa da escola mais cara, eles nem querem, e é isso que eles mandaram dizer. O que eles precisam ainda para poder andar para frente é conhecer Jesus, conhecer os valores morais, para que moralmente eles evoluem, porque a questão intelectual já está resolvida. Eles pediram isso e ela veio falar do medo que eles tinham de vir, porque eles viam os pais muito preocupados com outras questões que não eram as morais, que envolve sempre a religião, né? Então é um recado importante esse, pessoal. Então vamos encerrando com uma fala aqui da Joana de Ângeles, do livro. Quem psicografa a Joana de Ângeles é o Divaldo Franco, ela é a guia dele. E nesse livro, Constelação Familiar, ela diz assim: o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família. Então, o destino da sociedade está ligado ao destino da família. Olha só a dependência. Pois esta constitui a base, o alicerce, onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Pois é. E aí, pessoal, para aqueles que muitas vezes se sentem muito angustiados com os problemas familiares, que vivem talvez hoje dramas com relação a um pai, a uma mãe, a um irmão, a um marido difícil, a uma mãe complicada, a um filho, uma filha que traz muitos problemas, que causa muita dor, muitas vezes confusão. O que é que eu vou fazer? Pense com um copo d'água numa hora de muita sede. Pense no que Jesus faria. E aqui no Evangelho a gente encontra um texto
no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. A paciência. Então diz assim, meu irmão, minha irmã, olha só, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei ao Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória do céu. Não vamos esquecer que a dor nos purifica. E ela é uma parte da nossa cura. Talvez estejamos no fim para resolver aquele problema, que aquele sofrimento é o derradeiro. E que se nós soubermos suportar isso com valentia, com paciência, a gente supera o problema muito antes do que a gente pensa. Então o Espírito fala assim, sede pacientes. A paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Gente, sempre a caridade. Sempre os comportamentos de caridade ali, ó, cutucando em todo lado. A caridade da esmola dos pobres é mais fácil, isso nem precisa. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, muito mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servir de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas, que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Pessoal, é verdade. No rastro de uma perda, nós temos muitos ganhos. No rastro de um problema sério, nós temos muitas soluções que nos aparecem. Às vezes para outras coisas. Deus nunca nos desampara. Então não desistam daquele parente, daquele filho, daquele marido, daquela mulher, sem tentar o que vocês puderem. Orem muito por eles. Orem por vocês também. Peçam força, peçam coragem, persistência. Vocês vão receber. Coragem, amigos, diz o Espírito. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada que pudesse ser acusado. Jesus sofreu. Quando a gente pensa em Jesus sofreu, a gente pensa naquela via sacra, né? Que apanhou, que foi aquela coisa horrorosa, lamentável. Mas a gente esquece do quanto ele foi humilhado, do quanto ele foi enganado, do quanto ele foi traído, tratado como um bicho, né, sem valor, quando na verdade o que as pessoas tinham era um medo do poder que ele tinha, que não era poder material. Ele não queria isso para ele, ele não precisava disso. Então essa humilhação e essa dor é o que nós sentimos muitas vezes nesses conflitos que a gente tem com a família. Então lembre-se de Jesus nesse momento. Vamos nesse capítulozinho aqui que vocês vão gostar. E vai acalmar, vai consolar. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Procure o Evangelho, pessoal, como consolo. Vocês vão conseguir melhorar. E vão conseguir ter força para aguentar mais um pouquinho. Agora, para dar uma graça na história, vou contar uma historinha bem linda, tá? A historinha chama-se Vem Aí. Foi psicografada pelo médium Valdo Vieira, de um espírito chamado Valério. O Valério contou essa história aqui. Pensa bem. Vamos lá. A jovem casara-se com um homem amado. Contudo, não suportava a sogra, que morava com eles. A senhora recebia da nora todas as injúrias, os desaforos, as humilhações possíveis. Não podia nem acariciar o filho dela. Não podia chegar ao filho dela. Sob pena de ver-se repetidamente insultada. Não conseguia nem trabalhar. Coagida pelas críticas incessantes a tudo que ela fazia. Se tentava se explicar, era interpretada como grosseira. Se doente, era obrigada a sofrer todas as dores e os martírios, quieta,
para que o filho não sofresse mais do que ela. Porque se o filho chegasse perto, a nora já aprontava. Aproveitando-se de uma longa viagem do esposo a trabalho, a nora expulsou a velhinha de casa numa noite de muito frio. E com tanto desconforto, com tanto sofrimento, essa velhinha perambulou durante 5 dias. E acabou voltando para casa, porque ela não tinha para onde ir. Voltou para casa para quê? Para morrer. Que estava nas últimas. O marido não estava, a nora plantou. Muito bem. Anos rolaram. Anos se passaram. O filho sempre com muitas saudades da mãe, né? E as queixas da esposa, que se falava da sogra até depois que a sogra tinha ido embora. Porque nunca ela tinha se reconciliado com a sogra. E isso também deixava ela doente. Era uma dor que ela tinha. Que ela tinha sido bem ruimzinha, ela sabia. Mas aquilo tudo mexia com ela. Então, os anos passaram e isso tudo acontecia. Entretanto, chegou o dia em que a nora, essa nora, também desencarnou. E aí ela chegou no mundo espiritual, o que ela fez? Foi procurar a sogra. Não encontrou. Onde estava a sogra? Reencarnada há muito tempo. Veja, na filha caçula que ela teve. Ela teve uma filha caçula e a sogra, a mãe do marido, encarnou porque sabia que o filho precisava do apoio. Aquilo ia ser bom para ele por várias questões e ela encarnou, mas ela só foi saber quando ela estava lá. Então ela deu amor, ela cuidou a filha com todo amor e carinho. Moral da história: não vale a pena o cultivo da aversão de qualquer natureza, porque todo o universo vive equilibrado na lei do amor. Tu odeias, mas tem um que ama na mesma proporção, então o mundo não se desequilibra nesse aspecto, tá? Deus luta para isso, né? Quando você estiver a ponto de odiar alguém, não se esqueça, a reencarnação vem aí. Ele pode reencarnar como teu filho, como teu marido, como tua mãe, né? Então, sei lá, o planejamento espiritual é de Deus, né? Não é nosso. Então, é bom que a gente resolva o quanto antes essas questões e procure ser feliz, desempenhando as nossas tarefas.